Muito boa noite para você que acompanha a CBF TV. Seja bem-vindo à transmissão já da Copa do Brasil 2019. Pois é, dada a largada para a Copa do Brasil 2019, né? A gente ainda está em 2018, ainda em dezembro, lógico, mas a Copa do Brasil já realizando esse primeiro sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, já da competição que acontece aí no ano que vem. E você acompanhando tudo ao vivo aqui na tela da CBF TV. Mandando meu agradecimento para você que acompanha a gente no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no site oficial da entidade máxima do futebol brasileiro. Mandando um abraço aí para a galera, ó, Otávio Lemos, Henrique, muita gente mandando mensagem e também fazendo suas apostas, né? Afinal de contas, sabemos bem que todo torcedor brasileiro deseja ganhar essa imagem aí que você está vendo, ó, esse troféu, essa taça da Copa do Brasil. Ano passado a gente teve o Cruzeiro como grande campeão, e fica aquele gostinho das outras equipes também que querem uma vaga na Libertadores da América, querem mais um título aí na sua sala de troféus, enfim. E hoje nós teremos a transmissão aqui do sorteio, né, o primeiro sorteio já da Copa do Brasil 2019, e os critérios são os seguintes, né, nós teremos 80 clubes, né, 80 equipes já neste primeiro momento, já que 11 equipes ingressam diretamente na quarta fase, a quarta fase que é as oitavas de final, né? O pessoal que vem da Libertadores, que vem das outras competições e consegue ainda participar aí da Copa do Brasil. A Copa do Brasil que passou a ser uma competição de muito renome, né? Muito interesse também, por conta da questão financeira, né? Os clubes de menor investimento também buscam a cada avanço aí de fase conquistar um pouquinho aí um dinheiro que é significante, né? Para o decorrer do ano, pagar a folha salarial, enfim, trazer uma contratação de peso aí para o próximo ano, para a temporada, ou para, quem sabe, a mesma temporada. O pessoal começa a se organizar e pensar desta maneira. Já vai participando com a gente aí, eu quero dar uma passada aqui no nosso chat no YouTube, mas está difícil de ler, não, João? O João está aqui do meu lado, está tentando ler também, mas não está conseguindo. Muita gente mandando mensagem, ó. Pessoal lá do Campinense acompanhando a gente, o Otávio Lemos, o Diogo Costa que está torcendo para o Vasco, o Emerson que está torcendo para o Corinthians, o Neto Cavaco que está torcendo para o CSA, o Silva Arte que está para o Juazeirense, na Bahia. Que beleza, a galera toda participando aqui com a gente, mandando mensagem, lógico, através do nosso YouTube e torcendo para saber qual vai ser o caminho do seu clube de coração nessa temporada aí da Copa do Brasil, a Copa do Brasil 2019. Bem, nós teremos então, portanto, do Grupo A ao Grupo H hoje, aqui nesse sorteio. E como está essa organização? No Grupo A estão os melhores clubes ranqueados, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes 2019, que foi divulgado recentemente pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, nesse grupo A, a gente tem o Santos, o Corinthians, a Chapecoense, o Botafogo, o Fluminense, o Vasco da Gama, o Bahia, o Sport, o Vitória e a Ponte Preta. Esse é o grupo A, né? Os clubes melhores ranqueados para este sorteio que acontece, né, dessa primeira fase. Lembrando que outros 11 clubes entram lá na frente nas oitavas de final. O grupo B tem o América Mineiro, o Coritiba, o Avaí, o Figueirense, o Ceará, o Goiás, o Atlético Goianiense, o Paraná, o Santa Cruz e o Criciúma. Esse é o grupo B. Daqui a pouco também você vai ver toda uma explicação de como funciona, como vai ser essa organização, né? Como vai ser esse critério para ter essa sequência de grupos, essa sequência de duelos que vão acontecer. A gente vai ter um pote aí com 10 bolas numeradas de 1 a 10. E isso vai definir aí qual das 10 chaves do diagrama da competição de cada clube aí, aonde eles vão se posicionar. Após o sorteio dos 8 grupos, conheceremos aí os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2019. Isso você vai ver já em instantes aqui ao vivo na tela da CBF TV. Lá no grupo C tem o Luverdense, o Juventude, o CRB, o Vila Nova, o Londrina, o Náutico, o Oeste, o Joinville, o Boa Esporte e o Brasil de Pelotas. Vamos acompanhar.
Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sede da Confederação Brasileira de Futebol. Na verdade, começa-se a projetar, né, a temporada de 2019. Acabamos de ver aqui belas imagens que simbolizaram o que foi a edição de 2018 da Copa do Brasil e que consagrou o Cruzeiro como seu grande campeão. 2 títulos consecutivos, 2017 e 2018, passa a ser o grande campeão da história da Copa do Brasil em 30 edições disputadas, com 6 conquistas. E na noite de hoje já vamos começar então a dar início à Copa do Brasil de 2019 e por isso mesmo a taça tão cobiçada por todas as equipes que participam da competição e de novo nós teremos 91 equipes a participar da Copa do Brasil no próximo ano, não só pelo valor, é claro, do troféu, daquilo que a Copa do Brasil representa para cada um dos clubes, né, como tradição, como relevância, mas também porque financeiramente é um campeonato que passou a ter todo o destaque e, sem dúvida nenhuma, consequentemente, é o campeonato cobiçado também por todas as equipes. Desde o menorzinho, aquele que tem um poder de investimento menor, até uma equipe já consagrada e com um aporte financeiro bem maior. Todas essas equipes, todos esses clubes almejam chegar onde o Cruzeiro chegou nessa edição de 2018. Na noite de hoje, então, vamos conhecer os confrontos que marcarão o início da Copa do Brasil de 2019, os jogos da primeira fase, a composição para a segunda fase, enfim, os caminhos que cada uma das equipes vão trilhar ao longo da temporada de 2019, que começa lá no dia 6 de fevereiro. Já no início do ano, a Copa do Brasil marcando, então, a abertura do calendário do futebol profissional aqui no nosso país. Antes de mais nada, quero chamar aqui ao palco Manuel Flores, o diretor de competições da CBF, para que possa falar um pouco mais a respeito da Copa do Brasil, o seu regulamento, enfim, suas características, e logo a partir disso vamos ao sorteio propriamente dito. Manuel. Obrigado, Jade, obrigado a todos. Em nome do nosso presidente Nunes, nosso presidente eleito Rogério Caboclo, nossa diretoria, eu cumprimento a todos presentes. É com muito orgulho que a gente faz mais um sorteio da Copa do Brasil, inicia mais uma edição da Copa do Brasil. Essa que é uma competição que já entrou no imaginário do torcedor, uma competição muito querida por todos, muito cobiçada por todos, né, que tem uma premiação recorde no futebol latino, no futebol mundial, por que não, né? Se equiparando com as grandes competições mundo afora, do ponto de vista financeiro. Então, a gente está muito feliz, mais uma vez, agradecemos aqui os clubes, federações presentes, e todos aqui, e Jader, você, pela presença que nos honra em tocar esse sorteio para nós aqui da CBF. Eu vou ler aqui uma questão do regulamento que prevê a realização desse sorteio, que é o artigo 9º, parágrafo 3º, que diz: a identificação dos 40 confrontos da primeira fase será definida através de sorteio público a ser realizado pela CBF, seguindo critérios técnicos divulgados pela DCO. Tá? E eu vou pular aqui para o artigo 14 do Regulamento Especial da Competição, que prevê a questão do mando de campo, que vai ser detalhado pelo Jader, né, na primeira fase, que pertence ao clube de posição inferior no RNC, no ranking nacional de clubes, entre os clubes, entre os 2 competidores de cada confronto na primeira fase. Isso é o artigo 14, parágrafo 1º da competição. E no parágrafo 4º, no caso específico da segunda fase, que será disputada em partida única também, os mandos de campo serão definidos no sorteio da primeira fase, com os clubes sabendo, através do diagrama das fases, se atuarão como mandantes ou como visitantes na segunda fase, caso obtenham a classificação. Eu leio isso já, porque você vai explicar depois essa questão fundamental, mas que serão definidos os mandos de campo da segunda fase já nesse sorteio. É importante que todos saibam, né? O diagrama será claro, o Jader vai falar algumas vezes, repetidamente, explicando esse conceito, mas é um conceito fundamental para que todos saibam também já o caminho na segunda fase, se atuarão como mandantes ou visitantes, caso venham a se classificar. Tá? Então, isso é para deixar muito claro, artigos previstos em regulamento, e desejamos aqui muito boa sorte a todos os participantes, que tenhamos um sorteio excelente e que seja o pontapé para mais uma edição de muito sucesso da Copa do Brasil. Obrigado.
Manuel acabou de explicar, então é muito simples a dinâmica para todos que estão aqui, para todos que estão em casa também acompanhando, né? O diagrama vai exemplificar e vai ser muito fácil de se compreender qual o caminho que a equipe vai percorrer ao longo da Copa do Brasil desde o início. Antes de iniciarmos o sorteio, nós temos um vídeo, inclusive, que ilustra bem como se dará a dinâmica do sorteio da Copa do Brasil 2019. Mas prestem bem atenção porque é muito fácil de compreender, né? É de muito fácil assimilação. Então a gente mostra o vídeo e na sequência vamos começar o sorteio então da Copa do Brasil 2019. Para o sorteio da primeira fase da Copa Continental do Brasil, os 80 clubes classificados para essa fase foram ordenados de acordo com o ranking nacional de clubes da CBF e distribuídos em 8 grupos identificados de A a H, onde também estarão ordenados de acordo com suas posições no ranking de clubes. Esses 8 grupos estão separados em 2 blocos, 1 e 2, com os grupos A, B, C e D integrando o bloco 1, e os grupos E, F, G e H compondo o bloco 2. Os clubes do bloco 1 enfrentarão os do bloco 2. Sendo assim, os times do grupo A duelarão com as equipes do grupo E. Os times do grupo B enfrentarão os do grupo F, e assim sucessivamente. Neste sorteio dos confrontos da primeira fase, os 10 clubes de cada grupo serão distribuídos em 10 chaves. Para esta distribuição, teremos um pote contendo 10 bolas numeradas de 1 a 10, em que cada bola representará uma chave. Começando pelo grupo A e respeitando a ordem dos clubes no ranking, será sorteada uma bola para cada clube, até que todos os 10 clubes do grupo estejam posicionados. O procedimento se repetirá até o chaveamento de todos os clubes dos 4 grupos do bloco 1. Em seguida, haverá o sorteio dos grupos do bloco 2, que começará pelo grupo H, subindo até o grupo E, quando então todos os confrontos serão conhecidos. Copa Continental do Brasil. O país inteiro joga. Muito bem, deu para perceber então que é de fácil compreensão, não há como se complicar, enfim, a dinâmica é muito simples e a partir do encaixe das equipes nós já vamos tendo uma noção de quais os jogos poderão acontecer, não só na primeira fase, evidentemente, mas os cruzamentos, né? Porque a gente sempre fica curioso, o torcedor é curioso para saber com quem o seu time vai cruzar mais à frente em caso de uma classificação a uma fase mais aguda, né, do campeonato. Então, a partir desse sorteio inicial, a gente já vai ter uma noção dos caminhos destas equipes, pelo menos até a terceira fase da Copa do Brasil de 2019. Eu vou pedir aqui para que a Paula e a Melina venham até o palco, porque elas vão comandar ali, então, a dinâmica com as bolinhas. Vão nos ajudar também nesse sorteio. Obrigado, Paula. Obrigado, a Melina também. Boa noite. E eu vou trocar aqui meu microfone até para me aproximar e, na medida do possível, também ilustrando e contando para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa, como é que os encaixes serão feitos, né, nas respectivas chaves. Vamos lá. Vou começar, então, como o vídeo explicou, mostrando o grupo 1. Desde o Santos, que é o melhor ranqueado neste grupo, até a Ponte Preta, que tem um ranking pior, nessa comparação dos 10. Então nós temos nesse primeiro grupo A, Santos, Corinthians, Chapecoense, Botafogo, Fluminense, Vasco, Bahia, Sport, Vitória e Ponte Preta. A partir de agora, então, vamos ao sorteio da Copa do Brasil. A Paula vai sortear a bolinha em que vai posicionar o time do Santos. Todos os números do grupo A estão em amarelo, destacados, para que você possa entender melhor. Então, dependendo de onde a Paula tirar, né, o Santos vai ser encaixado numa das chaves. Vamos ver, Paula, então, onde o Santos começa a Copa do Brasil. Posição de número 7. O Santos vai para o outro lado, então, do nosso diagrama. Lá está o time do Santos. Veja aí, posição de número 7. Próximo clube a ser sorteado. Santos campeão em 2010, né? Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil, é o vice-campeão atual da Copa do Brasil. A posição do Corinthians, a bolinha sorteada pela Paula é a posição 1. O Corinthians para o lado de cá, para a chave 1, então, da Copa do Brasil de 2019. Vamos para a Chapecoense.
É a terceira equipe a ser sorteada, então, nesta noite. Vamos ver a posição da Chape. Posição de número 8. Então, lá está a Chapecoense se direcionando para a chave 8, nesta fase inicial da Copa do Brasil. Botafogo, vice-campeão da Copa do Brasil em 1999. Recorde de público, se eu não estou enganado, até hoje da história, né, da Copa do Brasil. 101 mil torcedores contra o Juventude naquela oportunidade. Posição do Botafogo é a posição 3. Então, o Botafogo automaticamente cai aqui na chave 3 da Copa do Brasil. Aí está para o torcedor do Botafogo começar a trilhar o seu caminho. Vamos para o Fluminense. Fluminense campeão em 2007. Renato Portaluppi era o técnico. Roger Machado, hoje treinador, fez o gol do título contra o Figueirense. Fluminense na posição 5. Aqui está o Fluminense, então, para a parte de baixo. Definindo-se os primeiros times, então, deste grupo A. O Vasco. Querendo conquistar uma Copa do Brasil, o Vasco também. Do futebol brasileiro, o Vasco começa a Copa do Brasil na chave 10. Vai lá para baixo do nosso diagrama, então, o Vasco, ocupando a última posição na chave 10 deste grupo A. Temos 4 equipes ainda pela frente. Bahia, Sport, Vitória e Ponte Preta. Próximo clube sorteado, próxima posição para o Bahia. O tricolor da Boa Terra. Vamos ver onde vai o Bahia. Posição de número 6 para o Bahia. O Bahia vai lá para a parte de cima, lado direito do nosso diagrama. Muito bem. Estão sendo compostos os times do grupo A. Sport Clube do Recife. Sport vice-campeão da primeira Copa do Brasil lá em 89, né? Decidindo com o Grêmio. E o Sport vai para a posição 9. Também ocupando o outro lado do diagrama, chave 9 para o Sport Clube do Recife. Restando Vitória e Ponte Preta. O Vitória é o próximo time a ser sorteado. Posição 2 ou posição 4, né, na chave 2 ou na chave 4. Vai para a chave 4 a equipe do Vitória da Bahia. Consequentemente, a Paula vai retirar aqui a bolinha para confirmar a Ponte Preta na chave 2. Aí está a Ponte. Então, os times, as suas posições nas chaves do grupo A. Correto? Vamos agora, então, à dinâmica, que vai ser exatamente a mesma para o grupo B. Mostrando, então, destacando as equipes que compõem esta chave. América Mineiro, Coritiba, Avaí, Figueirense, Ceará, Goiás, Atlético Goianiense, Paraná Clube, Santa Cruz do Recife e Criciúma. Teremos o auxílio da Melina, então, ações destas equipes do grupo B. Vamos começar então, Melina, para sortear a posição do América Mineiro. Primeira bolinha sorteada, coloca o América na chave 3. O América vem para a chave 3, vem para o lado do Botafogo, né? Se a gente for imaginar aqui uma sequência de Botafogo e América Mineiro, podem se cruzar numa terceira fase de Copa do Brasil. Coritiba. Curitiba bateu na trave 2 vezes, né? 2 títulos seguidos que o Curitiba disputou. Vice-campeão para Vasco e para Palmeiras, o Curitiba vai para a posição 2, para a chave 2. Aí está o Coritiba. Vai se direcionando para o caminho da Ponte Preta nesse início de Copa do Brasil. Avaí. O Avaí está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro e tem motivos grandes, claro, para pensar numa Copa do Brasil em 2019. Chave 10. Lá para baixo, lá para o lado do Vasco vai o Avaí. Mais uma equipe sorteada deste grupo B. O grande rival do Avaí, o Figueirense. Figueirense vice-campeão de 2007. A Melina está tirando ali a bolinha, que determina o Figueirense na chave 5. Aqui para baixo. Opa, Fluminense e Figueirense, hein? Será numa terceira fase? Reedição da final de 2007? É possível, né? Tudo é possível. Tudo é possível. O sorteio, o legal do sorteio é exatamente isso, né? Que você começa a projetar, começa a desenhar na cabeça possíveis confrontos, alguns históricos, outros que, porventura, possam ser aí inéditos, mas, enfim, já temos uma possibilidade de reedição de final aqui, por exemplo. Está desenhado isso. Ceará. Ceará ficou na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará vice-campeão em 94 da Copa do Brasil. Ceará vai lá para o alto, ó. Lá para o lado do Corinthians, chave 1 para o Ceará. Está lá o Ceará. Se colocando do lado do Corinthians, então, nesta chave. Vamos agora para o Goiás. Goiás, que é outro time que sentiu o gostinho de ser finalista de Copa do Brasil, né? 28 anos atrás. Flamengo e Goiás fizeram a decisão. Chave 6 para o Flamengo.
para o Goiás. Olha aí, falei do Flamengo, né? O Flamengo foi o time que ganhou do Goiás. O Goiás é o time sorteado, então, vice-campeão em 90, se direciona lá para o lado do Bahia, então, na chave 6. E o Atlético Goianiense? É rival do Goiás. Onde andará o Atlético nesta primeira fase? Vai para a chave 7. Não fica tão distante assim do seu rival, não, o Atlético, né? Podendo cruzar aí com o Santos. Vai para o lado do Santos, lá na chave 7. Ainda temos o Paraná, o Santa Cruz do Recife e o Criciúma, neste grupo B. Mais uma bolinha, então. A bolinha do Paraná Clube. A Melina vai pegar. Restando ainda 3 chaves. Neste grupo, posição 9, chave 9. Lá está o Paraná. Chave 9 para o Paraná Clube. Vai para o lado do Sport do Recife. E o Santa Cruz? O Santinha e o seu Arruda sempre lotado. O Santa Cruz na chave 4. Poderemos ter aí um duelo nordestino, né, com Vitória e Santa Cruz em caso de avanço das duas equipes. E apenas para confirmar, a bolinha de número 8 e que determina, então, o ingresso do Criciúma na chave 8. Falei dos nordestinos de um lado, os catarinenses poderão também ter aí um confronto caseiro em caso de uma classificação de Chapecoense e Criciúma, né, lá na terceira fase. Mas isso é uma história que vai ser contada mais à frente. Grupos A e B concluídos, vamos para o grupo C. E as seguintes equipes que formam esse grupo, montando o nosso diagrama de Copa do Brasil, a primeira fase do próximo ano. Luverdense, Juventude, CRB, Vila Nova, Londrina, Náutico, Oeste, Joinville, Boa Esporte e o Brasil de Pelotas são as equipes deste grupo C. Repare mais uma vez, você que está aqui, você que está em casa, as posições e a letra do grupo C em amarelo, destacando as equipes e onde elas se encaixarão a partir do sorteio agora que a Paula vai realizar com os números das bolinhas. Vamos então ao sorteio da posição do Luverdense. Luverdense lá do Mato Grosso. Luverdense sorteado na chave 5. Luverdense vem para o lado de cá, então, do nosso diagrama, né? Se coloca aqui no caminho do Figueirense. O campeão de 1999. O Juventude campeão calando o Maracanã naquela oportunidade. O Juventude vai para a chave 3. E se posicionando ali para uma chave com o América Mineiro, com o Botafogo até então. Mas ainda, claro, sem conhecer o seu adversário. E o CRB, o Clube de Regatas Brasil das Alagoas. Vamos à posição, a chave do CRB. CRB, chave 6. Muito bem. Vai lá para o lado do Goiás e do Bahia. O CRB no diagrama. O Vila Nova de Goiás é o próximo clube a ser sorteado. O Vila Nova cai na chave 2. E se a trajetória do Curitiba e da Ponte Preta, nesse primeiro momento. Londrina. Vamos ao Londrina, do interior do Paraná, do estádio do Café. O Londrina na chave 9. Mais uma curiosidade envolvendo equipes do mesmo estado, né? Em caso de classificação de Paraná e Londrina, haverá o cruzamento de 2 times do mesmo estado, então, numa terceira fase da Copa do Brasil. E o Náutico? O Náutico está voltando para os aflitos, vai reinaugurar o seu estádio. O Náutico joga na chave 4. Mais um nordestino, hein? Curiosamente, o sorteio tem colocado aqui equipes nordestinas desse lado, né? Vitória, Santa Cruz, agora o Náutico, um dos clássicos mais movimentados lá do Nordeste do país, Santa Cruz e Náutico, ainda não é confronto. É uma projeção que estamos fazendo em caso de uma terceira fase com os 2 classificados. O Oeste, equipe do interior de São Paulo. Posição do Oeste, chave 8. O Oeste vai para a chave 8. Vai para o lado da Chape e do lado do Criciúma. O Oeste. E o Joinville? Restando ainda 3 equipes a serem sorteadas nesse grupo C. A Paula está resgatando ali a bolinha, então, que vai colocar o Joinville na chave 7. Indo para o caminho do Atlético Goianiense e do Santos. Ainda temos o Boa Esporte e o Brasil de Pelotas. Primeiro, o Boa.
O Sport vai para a posição 1, chave 1. Olha o Boa subindo aqui no diagrama. Corinthians e Ceará são equipes que já estão compondo esta chave 1. O Boa também vai para lá. E para lá embaixo, está ali a bolinha 10, determinando então a chave 10 para o Brasil de Pelotas, do interior do Rio Grande do Sul. Com isso, temos concluídos já 3 dos 4 grupos das equipes melhores ranqueadas no ranking nacional de clubes. A Melina está voltando agora, então, para trazer a dinâmica do grupo D. Antes, vamos destacar as equipes que compõem, então, este grupo D. ABC de Natal, Guarani de Campinas, CSA, Botafogo da Paraíba, Cuiabá, Tupi, América de Natal, Asa de Arapiraca, o Remo e o Ipiranga de Erechim, do Rio Grande do Sul. Conhecemos as equipes, vamos então ao sorteio. E você vê que, a partir de agora, vai começar a clarear um pouco mais a situação, né? Quando virarmos lá para o outro lado, para o H, é que nós já teremos um pouco mais de conhecimento dos times e dos confrontos que propriamente marcarão esse início de Copa do Brasil. São do ABC. Qual será a chave do ABC no grupo D? Time melhor ranqueado nesse grupo. É a chave 4. Mais uma equipe da parte de cima do mapa, né? Vitória, ABC, Santa Cruz e Náutico, está todo mundo caindo aqui para esse lado da chave. O ABC está aqui, então, colocado na chave 4. O Guarani de Campinas será comandado pelo Osmar Loz, em 2019. Chave 1. O Guarani, ó. Mais um possível encontro de paulistas, aí, de clubes do mesmo estado, né? Num avanço de Corinthians e Guarani, por que não pensar aí num duelo entre essas duas equipes? CSA, com a moral elevada, voltando para a primeira divisão do futebol brasileiro. O CSA vai para a chave 8. Vai para o caminho de Criciúma e Chapecoense, lá o CSA. E o Botafogo, para qual lado da chave vai o Botafogo da Paraíba? Vamos ver, posição chave 9. Ali o Botafogo da Paraíba, então, se colocando no trajeto do Sport, do Paraná, do Londrina. É a chave 9. Temos o Cuiabá do Mato Grosso. Próxima equipe a ser colocada no diagrama. Chave 3 para o Cuiabá. Vem aqui para o caminho de Botafogo, América Mineiro e Juventude na chave 3, o Cuiabá. E o Tupi de Juiz de Fora. Tupi de Juiz de Fora na chave 6. Vai lá para a parte de cima, lado direito do diagrama, então, o Tupi, com Bahia, com o Goiás e com o CRB, também outras equipes já sorteadas naquela chave 6. América de Natal, toda a sua tradição, né? O América de Natal querendo resgatar um pouco da sua história. O América vai para a chave 7. Com o Santos, com o Atlético Goianiense e Joinville até então. América de Natal. Ainda faltando 3 equipes, o próximo a ser sorteado é o Asa de Arapiraca. Asa que já aprontou para cima do Palmeiras, né? Na Copa do Brasil. Histórias da Copa do Brasil são curiosas em função disso. E o Asa vai para a chave 2. Com Ponte Preta, Coritiba e Vila Nova. Equipe de muita tradição. O Remo já foi semifinalista da Copa do Brasil lá em 1991. E vai para a chave 10. Veja lá o Remo, ó. Com Vasco, com Avaí e Brasil de Pelotas até aqui. E o Ipiranga de Erechim, confirmamos a bolinha número 5, consequentemente a chave 5 para a equipe do Ipiranga. E eu estou olhando aqui que é outro jogo que pode ser resgatado, né? Fluminense e Ipiranga se enfrentaram recentemente na Copa do Brasil. Não lembro se 2 ou 3 anos atrás, mas o Fluminense já cruzou com o Ipiranga de Erechim. Pode ser que tenhamos mais uma vez um Fluminense e Ipiranga em caso de classificação de ambos para uma terceira fase. Bom, concluída esta etapa, concluído este lado aqui do diagrama, passamos para as equipes do bloco 2. E a partir de agora, os times do grupo H serão os sorteados. As posições estão destacadas em amarelo e por aí já teremos então o início dos confrontos, né? A definição dos primeiros jogos começa a se dar a partir de agora, com o sorteio que a Paula vai realizar. O Galvez do Acre
É a equipe a ser sorteada junto com o Misto, com o Votuporanguense de São Paulo, o Avenida do Rio Grande do Sul, o Bragantino do Estado do Pará, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Sobradinho do Distrito Federal, Operário do Mato Grosso do Sul, Serra do Espírito Santo e o Ipiranga do Amapá. Veja que são as 10 equipes que trarão, então, os primeiros jogos definidos da fase inicial da Copa do Brasil. Vamos, então, Paula, para a posição do Galvez, a chave do Galvez. E quem será o adversário do Galvez na primeira fase da Copa do Brasil? Chave 4. O primeiro jogo definido é Galvez e ABC de Natal. E se percebe que, veja só, você que está aqui, você que está em casa, o vencedor desse jogo entre Galvez e ABC, já que ele é o primeiro confronto definido, o time classificado automaticamente se coloca naquela faixinha verde ali, naquele espacinho verde. O que é esse espaço verde? Significa que a equipe será mandante contra um adversário que virá do outro jogo. Então, o classificado de Galvez já sabe que será mandante na segunda fase da Copa do Brasil contra o vencedor do Vitória e o adversário que ainda será sorteado. Correto? Lembrando que as duas primeiras fases da Copa do Brasil em jogos únicos. O primeiro jogo dá à equipe melhor ranqueada a possibilidade de jogar pelo empate e na segunda fase, se empatarmos o jogo, pênaltis para decidir o time classificado. Mas o que importa é isso, é que a partir de então nós já temos a ideia de quais são as equipes que vão se colocar como mandantes nos jogos de uma segunda fase da Copa do Brasil. Perfeito? Então Galvez e ABC é o primeiro jogo definido. O Misto do Mato Grosso será adversário de quem, hein? Nessa primeira fase. Vamos lá, a Paula está mexendo ali as bolinhas para que a gente tenha a posição do Misto, a chave do Misto, vai lá para o lado 8, a chave 8. O Misto jogará contra o CSA. E é o mesmo caso aqui de Galvez e ABC, né? O vencedor desse jogo manda a partida contra a Chape ou o seu adversário, aquele que passar desse confronto na segunda fase. Pode receber, então, o Misto ou o CSA, uma Chapecoense, porventura, enfim, mas vamos aguardar ali o adversário da Chape. O certo é que Misto e CSA, um dos dois será mandante na próxima etapa. Próxima equipe a ser sorteada, Votuporanguense, lá do estado de São Paulo. O Votuporanguense vai enfrentar, na chave 5, o Ipiranga, do Rio Grande do Sul. E aí numa posição diferente, né? O vencedor desse confronto sairá para jogar contra o Fluminense ou uma outra equipe ainda. Então jogará fora de casa, Votuporanguense ou Ipiranga na segunda fase da Copa do Brasil. Você perceba que no espaço ali das duas equipes, para preencher com o vencedor, esse espaço está em branco. O verdinho está acima, né? O que indica que o vencedor de Fluminense e o time a ser sorteado ainda é que vai mandar esse jogo. Avenida. O Avenida fez uma grande campanha lá no Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul. O Avenida será adversário do Corinthians. Aliás, do Guarani, perdão. Do Guarani. Será adversário do Guarani na próxima fase. Então nós temos Avenida e Guarani. Avenida e Guarani na primeira fase da Copa do Brasil. Aí está. Avenida e Guarani é um confronto definido. Duelo dos verdes. Nessa primeira fase. Vamos para o Bragantino do Pará. Bragantino do Pará jogará onde, hein? A estreia da Copa do Brasil, jogará contra o O verdinho indica isso, sempre destacando. Vamos para mais um. Santa Cruz do Rio Grande do Norte. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte vai para a chave 6. Consequentemente, se torna adversário do Tupi na primeira fase da competição. Santa Cruz e Tupi. Sobradinho do Distrito Federal é o próximo time sorteado. Os primeiros jogos estão aí se definindo. Estamos conhecendo os primeiros confrontos. Chave 7. Temos Sobradinho e América de Natal, então, como um jogo também já definido para o início da Copa do Brasil. E quem vencer daí cruzará com Santos e um time que sairá do grupo E. E jogando fora de casa, né? América de Natal ou jogando fora de casa a próxima fase. Vamos conhecer o adversário do Operário do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul com o Operário na chave 9. Operário do Mato Grosso do Sul e Botafogo da Paraíba. Esse é mais um jogo. Tá ficando legal, né?
bacana, a gente vai percebendo ali onde é que vão encaixando as equipes. Aí eu sei que tem torcedor em casa, poxa vida, fica pensando onde meu time vai cair, né? Com quem será que eu vou cruzar? Muito interessante, muito bacana também da gente perceber aqui esse frisson, assim, né? Eu sei que vocês que estão aqui, o pessoal que está acompanhando a gente também, fica naquela euforia ali, imaginando para onde vai se direcionar a equipe na Copa do Brasil. E o Serra do Espírito Santo? O Serra para a chave 10, será adversário do Remo. Serra e Remo. Tá ficando interessante. Eu já estou começando a desenhar lá na frente, né, mas eu vou esperar aqui a definição, porque pode pintar muita coisa legal aqui. E, para confirmar, né, o Ipiranga do Amapá, que cruzará com o Cuiabá do Mato Grosso, então, nesta primeira fase da Copa do Brasil. Primeiros jogos, primeiros confrontos, os indícios daquilo que a Copa do Brasil pode trazer ainda para os caminhos, né, que vão se cruzar mais à frente. Vamos para o grupo G. Equipes destacadas aqui em amarelo. E os clubes que compõem o grupo G. O Imperatriz do Maranhão, campeão em 2002. O Tubarão de Santa Catarina, o Manaus, Corumbaense, Foz do Iguaçu, do Tocantins, Fast Clube do Amazonas, o Americano, que é da cidade de Campos, no interior do Rio de Janeiro, e o Atlético do Ceará, são as equipes deste grupo G. Melina, por favor, então, o adversário do Imperatriz do Maranhão. Vamos conhecer? Vamos ver. Imperatriz joga contra a equipe do Náutico. Vem para a chave 4. Imperatriz do Maranhão. Muito legal, né? Imperatriz do Maranhão. O Náutico é o primeiro jogo com uma equipe do grupo G, então, sendo sorteada. Vamos ao Brasiliense. Brasiliense que surpreendeu a todos em 2002 com o vice-campeonato. O Brasiliense jogará na chave 6 e vai cruzar com o CRB. O Centro-Oeste pode ter um duelo, né? Goiás e Brasiliense, vamos aguardar, né? Mas é outra curiosidade dessa Copa do Brasil de 2019 que marca, então, esse sorteio aqui. Tubarão de Santa Catarina vai jogar a Copa do Brasil do próximo ano e estreia contra o Brasil de Pelotas. Aí é duelo no sul do país. Tubarão de Santa Catarina e Brasil de Pelotas. Santa Catarina e Rio Grande do Sul sempre com uma rivalidade sadia entre os dois estados. Teremos aí Tubarão e Brasil, então, nessa primeira fase. Vamos ao adversário do Manaus. O adversário do Manaus. Manaus vai para a chave 2. Manaus e Vila Nova. Manaus e Vila Nova. Um dos dois já sabendo que jogará como visitante, né? A próxima fase. O espaço em branco determina, então, que a equipe seja visitante na próxima etapa da Copa do Brasil. Corumbaense do Mato Grosso do Sul. Próximo time a ser sorteado. Corumbaense na chave 5. Está aqui a chave 5. Ih, Mato Grosso do Sul contra Mato Grosso. Falamos em rivalidade. Corumbaense e Luverdense, hein? Muito bacana, muito legal também, né? O que determinou o sorteio aqui, Corumbaense e Luverdense, será o jogo de estreia das duas equipes na Copa do Brasil 2019. E o Foz do Iguaçu, representando o futebol paranaense. Foz do Iguaçu será o adversário do Boa Esporte na chave 1. Foz do Iguaçu e Boa Esporte vão medir forças. E um dos dois podendo mandar um jogo na segunda fase, né? O vencedor joga em casa na segunda fase da Copa do Brasil. Vamos para o Palmas. Palmas do Tocantins. O Palmas se coloca na chave 3. E aí teremos Palmas e Juventude. É aquele duelo que atravessa o Brasil, né? Muito legal também se colocar de ponta a ponta o país, né? Palmas e Juventude será confronto da primeira fase. Restando o Fast Clube, o Americano e o Atlético do Ceará. Fast Clube do Amazonas. E que jogará na chave 8 contra o Oeste. Fast Clube e Oeste.
vai para o lado do Criciúma, para o lado do CSA, do Misto, da Chapecoense, mas o confronto é Fast Clube do Amazonas de Oeste. E o Americano de Campos, da cidade de Campos, no interior do Rio de Janeiro. O Americano joga contra o Londrina na primeira fase. Teremos Americano e Londrina. Duelo entre Paraná e Rio de Janeiro, Americano e Londrina. Confirmando a bolinha de número 7 para o Atlético do Ceará, que será o adversário do Joinville, então, na primeira fase da Copa do Brasil de 2019. Tanto as equipes são os mandantes nos confrontos contra esses adversários que previamente já estavam, então, sorteados. Passamos para o Grupo F. Vamos conhecer as equipes do Grupo F. URT de Minas, Brusque, Santa Catarina, Itabaiana do Sergipe, Central, Sinop do Mato Grosso, Boa Vista do Rio de Janeiro, São Raimundo do Pará, Sergipe, São Raimundo de Roraima e o Real Desportivo de Rondônia. E vão encaminhando, né? O fechamento aqui do nosso diagrama. Está cada vez ficando mais claro, mais limpo o diagrama com a composição de todos os jogos. O primeiro time a ser sorteado, então, nessa chave, neste grupo F, é a equipe do URT, de Minas Gerais. A Paula mostra para a gente aqui, posição 2, chave 2, teremos URT e Coritiba. E agora vale aquela explicação, então, já que nós temos a composição inteira dessa chave. O vencedor de URT e Curitiba manda o jogo da segunda fase contra o vencedor de Manaus e Vila Nova de Goiás. A partir daí vai ficar muito mais simples também o entendimento das equipes que serão as mandantes na segunda fase da Copa do Brasil, com o desenho, né, de cada uma destas chaves. Então, aquele que é o verdinho, está destacado em verdinho ali na segunda fase, automaticamente já se sabe que será o mandante na segunda fase da Copa do Brasil. Vamos lá. Dando sequência aqui ao sorteio, próximo time é o Brusque de Santa Catarina, mais um do estado de Santa Catarina. O Brusque será treinado pelo Paulo Baier, nesse ano de 2019, o Brusque de Santa Catarina. Chave 7, e olha a missão do Brusque aí para esse início, hein? Atlético Goianiense. Em caso de classificação, Brusque ou Atlético, no mesmo exemplo que nós demos aqui, contra o Atlético do Ceará ou Joinville, fora de casa. Vamos conhecer o adversário do Itabaiana, de Sergipe. O Itabaiana, na posição e na chave 9, o Itabaiana cruza com o Paraná Clube. Itabaiana e Paraná é outro confronto sorteado para esse início de Copa do Brasil. Dia 6 de fevereiro, hein, começa a competição, marcando o início aí da temporada do futebol brasileiro. Competições nacionais, evidentemente. Central de Caruaru, lá do estado de Pernambuco. Chave 1. Central e Ceará. Isso mesmo, Central e Ceará. Estava olhando mais acima, não, está ali, ó. Central e Ceará. Pernambuco e Ceará. Grande rivalidade também, né? Mas é um time que joga fora na próxima fase, né? Ou Central ou Ceará fora de casa contra a Foz do Iguaçu ou Boa Esporte. Vamos para o adversário do Sinop do Mato Grosso. O Sinop e cruza com o Santa Cruz do Recife. Recebendo a equipe do Santa Cruz, então, na primeira fase da Copa do Brasil. Está ficando muito claro aqui, está ficando preenchido o nosso diagrama, né, com todos os jogos, com todos os confrontos. Ora, em vez de conhecermos o adversário do Boa Vista, lá de Saquarema, interior do Rio de Janeiro, chave 5, Boa Vista e Figueirense. Esse é o duelo do Boa Vista no início da Copa do Brasil. Boa Vista e Figueirense. E o São Raimundo do Pará, estado do Pará, sempre muito competitivo. Vai para a chave 8. São Raimundo e Criciúma. São Raimundo e Criciúma. Jogo no Pará, né? Nesta primeira fase. São Raimundo e Criciúma. Então, o duelo. Vamos conhecer o adversário do Sergipe. Para onde vai se dirigir o Sergipe, hein? Para a chave 6. Temos Sergipe e Goiás.
Sergipe e Goiás. Um dos dois será o mandante contra o Brasiliense ou o CRB, numa eventual classificação à segunda fase. Agora, Roraima e Rondônia. Primeiro, Roraima com o São Raimundo. Restando o Avaí e o América Mineiro como adversários. O São Raimundo vai para o caminho do América Mineiro nesta primeira fase. Então, em Roraima, teremos São Raimundo e América Mineiro. Consequentemente, a bolinha de número 10 vai colocar a equipe do Real Desportivo de Rondônia para o confronto diante do Avaí, nesta primeira fase da Copa do Brasil de 2019. Bom, falta conhecermos os adversários de Corinthians, Ponte, Botafogo, Vitória, Fluminense, Bahia, Santos, Chapecoense, Sport e Vasco da Gama, as equipes ranqueadas, as que abriram o sorteio. Sempre lembrando que esse jogo único será na casa dos times que sairão do Grupo E a partir de agora. Vamos então à definição dos últimos confrontos desta primeira fase. Primeiro, destacando aí os times que compõem este Grupo E. Tombense de Minas, Motoclube do Maranhão, Rio Branco do Acre, Juazeirense da Bahia, Campinense Paraíba, Aparecidense de Goiás, River do Piauí, Ferroviário, né? Campeão brasileiro da Série D esse ano, o Altos do Piauí e o São José do Rio Grande do Sul, popularmente conhecido como Zequinha. É tido como um time de gremistas e colorados lá no Rio Grande do Sul, né? Porque é o terceiro da capital. Então ele tem um pouco dessa situação que o América tem aqui no Rio de Janeiro, né? Todo mundo gostar do América, lá no Rio Grande do Sul, o São José é mais ou menos nessa linha. Então vamos lá. Adversários dos melhores ranqueados. Tombense, Minas Gerais, é o primeiro time que a Melina vai sortear, então, uma definição de confronto da Copa do Brasil 2019, chave 9, e o Sport jogará contra a equipe da Tombense. Tombense e Sport. E um dos dois, o vencedor, na fase diante de Operário do Mato Grosso do Sul ou Botafogo da Paraíba. Vamos ao Motoclube do Maranhão. Qual será o adversário do Motoclube? Chave 4. Maranhão e Bahia, Motoclube e Vitória. Motoclube e Vitória, outro jogo definido. Bendo Vitória nesta primeira fase. Próximo time a ser sorteado, o Rio Branco do Acre. Estádio da Floresta, Arena da Floresta lá no Acre. E o Rio Branco vai para a chave 6 e terá o Bahia como adversário. Alô, tricolor, né? O Bahia joga contra o Rio Branco. Curiosidade que vale muito para outros exemplos, que o Bahia, nesta primeira fase, e numa eventual classificação dele, Bahia e o próprio Rio Branco, também jogará fora de casa contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte ou o Tupi de Minas Gerais. Juazeirense. O Juazeirense também é outro time do estado da Bahia. O Juazeirense será adversário do Vasco. Juazeirense e Vasco. Está definido então o confronto do Vasco, um dos grandes aí do futebol brasileiro, cruzando com o Juazeirense nesse começo de Copa do Brasil. Vamos ao Campinense, lá de Campina Grande, na Paraíba. Campinense vem para ser adversário na chave 3 do Botafogo. Campinense e Botafogo será o confronto de estreia, né? Da equipe do Botafogo na Copa do Brasil 19. Tá ficando bacana, tá ficando muito legal aqui. A gente poder perceber as histórias, né, que cada um desses jogos poderão contar. Restando ainda 5 equipes. Então vamos a esses últimos 5 jogos. A Aparecidense do estado de Goiás. A Aparecidense será adversária da Ponte Preta na chave 2. Aparecidense de Goiás e Ponte Preta vão para a chave 2. E o River do Piauí. Com quem jogará o River do Piauí nesta primeira fase? Número 5, indicando então a ida
do River para o cruzamento diante do Fluminense. River e Fluminense. Primeiro jogo, então, do tricolor, campeão de 2007, será contra o River do Piauí. Ferroviário do Ceará, Altos do Piauí, São José do Rio Grande do Sul são as últimas equipes a serem sorteadas. Ainda faltando Corinthians, Santos e Chapecoense, os seus adversários. Vamos, então, ao Ferroviário do Ceará. O Ferrinho vem com tudo, né? Campeão brasileiro da Série D. Aliás, no ano passado, nesse ano foi até a quarta fase, né? Quarta fase da Copa do Brasil, fez uma campanha espetacular. E, ó, vai cruzar com o Corinthians, o vice-campeão da Copa do Brasil. Ferroviário e Corinthians é para chacoalhar o estado do Ceará. A torcida do Ferroviário é fanática. Aliás, qual torcida que não é fanática lá no Ceará, né? Fortaleza, Ceará deram um show aí, tanto na Série A quanto na Série B. Não será diferente com o Ferroviário também na Série C e na própria Copa do Brasil, quando vai mandar esse jogo inicial diante do Corinthians. Muito legal, Ferroviário e Corinthians, então, nesse cruzamento. Vamos ao Altos do Piauí. Penúltimo time a ser sorteado. Penúltimo jogo da primeira fase a ser sorteado. A Melina mostra pra gente, então, ali a bolinha 7. O Altos do Piauí jogará contra o Santos de São Paulo. É mais um dos grandes do futebol brasileiro. Até o Piauí, né? O Fluminense jogando contra o River e o Santos se dirigindo até a cidade de... Joga em Altos, né? Para jogar contra... Vai para a capital o jogo, né? Mas é da cidade de Altos, lá no interior do Piauí. Altos e Santos. E para confirmar, o último time sorteado, o São José do Rio Grande do Sul, que vai enfrentar a Chapecoense nesse duelo entre gaúchos e catarinenses. Mais um confronto entre gaúchos e catarinenses nesta Copa do Brasil de 2019. O mando de campo é do São José na partida contra a Chape. Aí estão todos os confrontos. Lembrando mais uma vez que a partir desses espaços em verde determinam os mandantes dos jogos. Primeira e segunda fase com partidas únicas. Na primeira fase, a vantagem do empate para as equipes melhores ranqueadas, correto? Na segunda fase, se o jogo terminar empatado, a decisão se dará por pênaltis. A partir daí, então, nós já temos uma ideia de como vai caminhar a Copa do Brasil. Claro que lá na frente ainda as equipes que representam o país na Libertadores, mais o Fortaleza, o Sampaio Correia e o Paysandu. Fortaleza campeão da Série B, o Sampaio da Copa do Nordeste e o Paysandu da Copa Verde. Essas equipes vão entrar na fase de oitavas de final. Mas aí é um assunto para que a gente conheça um pouco mais à frente. Por enquanto, obrigado a Paula, obrigado a Melina também por nos ajudarem aqui nessa dinâmica do sorteio. Aí estão as equipes e os seus respectivos jogos. Queria agradecer aqui a presença de todos e, é claro, desejar a todos um ótimo início de Copa do Brasil. Primeiramente, desejar a todos, né, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, um bom descanso, um bom planejamento para essa temporada de 2019 e que tenhamos uma competição tão boa, tão competitiva como nós tivemos nesse ano de 2018 e, é claro, com aquela velha frase que não custa lembrar, que vença o melhor. Copa do Brasil 2019, forte abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.